Bom, pessoal, sou o professor Alexandre Almeida. Estamos estudando a história geral e a origem do ser humano. Na aula passada, falamos sobre a periodização da história, que está dividida nos períodos da pré-história, que compreende de tempos imemoriáveis até 4000 a.C. O segundo período é o período da Idade Antiga, que compreende de 4000 a.C. até 476 d.C., ano este que tem como marco a queda do Império Romano do Ocidente. Em seguida, nós temos o período da Idade Média, que compreende de 476 até 1453, ano este que tem como marco a tomada de Constantinopla pelos turcos. Em seguida, que compreende de 1453 até 1789, que tem como marco a Revolução Francesa. Por fim, o período da Idade Contemporânea, que compreende de 1789 até os dias atuais. E a origem do homem, tanto numa perspectiva antropológica quanto numa perspectiva bíblica, ela dá-se na periodização da pré-história. A origem do homem, o surgimento do homem está dentro da periodização da pré-história. A história do homem, o decurso de toda a história do homem e a sua evolução cultural, ela compreende toda essa periodização, se estendendo desde a pré-história até a idade contemporânea. Agora, quanto ao surgimento do homem, tanto biblicamente quanto teologicamente e cientificamente, nós estamos falando de um período da pré-história. Tá? Debruçamos sobre teorias como a criacionista e a evolucionista. Destaquei, dentro da teoria evolucionista, a perspectiva cristã, bíblica, ficando assim: a teoria criacionista, ela tem como marco, como fonte principal, a Bíblia. Lá está descrito, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou tudo, criou todas as coisas, todos os seres. A partir do versículo 27, começa a criação do homem. E Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, a principal fonte redacional para o criacionismo é a Bíblia Sagrada. Quanto à teoria evolucionista, nós temos como principal fonte redacional a célebre obra de Charles Darwin, publicada no ano de 1859, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural. Darwin, ele dá uma ênfase, a partir de então, maior à teoria da evolução das espécies. Abro um parênteses para dizer que, em momento algum, Darwin afirma, declara que o homem descende do macaco. Tá? Isso é uma falácia que se até o dia de hoje. Bom, dentro da teoria evolucionista, eu disse que existe também uma perspectiva, uma outra teoria ou uma subteoria sobre uma perspectiva teísta, que é a chamada teoria evolucionista teísta. Tá? Essa teoria, ela propõe que Deus, ele é o agente de todo o processo evolucionista, conforme conceitos que foram apresentados em sala de aula. As aulas foram gravadas, estão na plataforma e maiores detalhes vocês podem assistir lá as videoaulas, ok? Bom, eu acrescentei também a teoria do design inteligente. É uma teoria moderna, pseudocientífica, que foi apresentada em sala de aula e que corrobora, de certa forma, diga-se de passagem, de forma disfarçada, ela corrobora com o criacionismo.
essa hipótese apresenta um argumento de fato coerente, baseada na assertiva de que tudo o que existe, bem como certas características dos seres vivos, do universo, de uma maneira em geral, são melhor explicadas a partir de uma causa inteligente e não a partir de algo aleatório, né? Não é algo, não seria algo resultante de um processo não direcionado. Vocês receberam um link para estudar essa teoria. Em resumo, nós temos o seguinte: sobre a origem do homem, estudado até aqui, não podemos desconsiderar aqui as classes dos hominídeos, a começar pelo Australopithecus, que data de aproximadamente 10 milhões de anos, o Homo habilis, que tinha como principal característica a habilidade para a invenção e manuseio de ferramentas de pedra. Eles datam aí de 800 mil anos. O Homo erecto, que já apresentava uma postura ereta, andando de pé, e datam de aproximadamente 300 mil anos. Em seguida, nós temos o homem de Neandertal, com uma estrutura mais robusta, né, fisicamente falando, entretanto com uma estatura mais baixa em relação ao homem atual. Essa espécie de tipo humano, ela foi extinta, mas ela teria interagido ali com o homem moderno, tá? De acordo com a paleoantropologia, eles datam aí de aproximado 400 mil anos, apareceram por volta de 400 mil anos na Europa e no Oriente Médio, tá? E são seguidos do homem moderno, o Homo sapiens, que data de aproximados 100 mil anos. Ou seja, o Homo sapiens, ele já tinha como característica inteligência, raciocínio, inclusive possuía características fisiológicas semelhantes ao homem moderno, ao homem atual, como a postura, inclusive as dimensões do cérebro. Este homem moderno, este homem atual, ele é classificado como Homo sapiens sapiens e data de 50 mil anos. O Homo sapiens, na verdade, o Homo sapiens sapiens somos nós, tá? Que de certa forma, teologicamente, se encaixa numa cronologia bíblica, quando a criação do homem, ou do primeiro homem, em Gênesis capítulo 1, o termo é Ish em hebraico, e não Adão, e eu expliquei isso em sala de aula. Expliquei que a cronologia convencional, que data aí de 6 mil, 7 mil, 8 mil anos de Adão, isso leva em consideração uma cronologia bíblica a partir de Adão. Entretanto, não podemos negar a datação de fósseis que vão apresentar seres humanos anteriores a esta data, onde então poderíamos encaixar aí o Ish, ou o primeiro homem, ou os primeiros seres humanos que de fato Deus teria criado. Detalhes sobre isso está numa das aulas que também foi gravada e se encontra na plataforma. Eu pulei aqui, esqueci de citar, o Homo ergaster. O Homo ergaster, ele tem aproximadamente aí 1.800.000 anos, tá? Eu vou expor aqui um esquema gráfico, tá? Para vocês acompanharem melhor, tá ok? Bom, pessoal, quanto à classificação dos hominídeos, é bom ressaltar, eles não são da mesma espécie,
Tá? São espécies diferentes, contrariando assim a teoria da evolução. Interessante que a ciência, nesse aspecto, ela corrobora com a Bíblia. Em resumo, sobre a origem do homem estudada até aqui, nós temos então o criacionismo, que tem como principal fonte redacional a Bíblia, e Deus é o criador de todas as coisas, inclusive de todos os seres vivos. O evolucionismo, que tem como principal fundamentação a célebre obra de Charles Darwin, tá? A obra A Origem das Espécies. Nós temos dentro da teoria evolucionista nós temos dentro da teoria da evolução o evolucionismo teísta, tá? Onde Deus é o agente principal desse processo de evolução, tá? Ou seja, Deus seria o agente principal desse processo evolutivo dos seres vivos. Existem duas ciências, porque a teologia ela é multidisciplinar, e duas outras ciências ou disciplinas são consideradas pela teologia a respeito da origem ou a respeito, quando se fala do estudo da origem do homem. São elas a paleoantropologia, que estuda os fósseis de hominídeos da periodização da pré-história, e a arqueologia, que estuda e foca nos artefatos produzidos pela sociedade da pré-história. Como exemplo, os artefatos de cerâmicas. Bom, este é um resumo, é o resumo prometido que vai ajudar vocês a responderem as 5 perguntas que eu já postei na plataforma, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Bom estudo para todos!